O olhar de águia é aquele que toma distância. E, ao mesmo tempo, tem um olhar penetrante, focado. O Foucault, ele tem esse olhar. O Foucault, como um bom Nietzscheano, Nietzsche, o tempo inteiro, ele tem a águia como um dos animais companheiros dele. Nietzsche é um filósofo que espreita a realidade. Nós vamos usar esse termo espreita daqui a pouco para desenvolver a ideia de espreita, que é uma ferramenta incrível, absolutamente necessária para a clínica. A espreita. Nós precisamos aprender a espreitar. Então, tomar distância já é uma espreita. Tá? A águia espreita a sua presa. Né? Mas a distância é necessária para quê? Para a gente se desconfundir. Mas não para deixar de se misturar. Porque a águia volta para a terra, o olhar dela está para a terra, não está para outro mundo. Ela não é puritana, ela não quer se desmisturar. Ela quer se misturar, ao mesmo tempo se diferenciando. Então ela toma distância, ela foca naquilo que realmente interessa, ela consegue destacar o que interessa a ela, né? E ela se relaciona diretamente com aquilo. A mesma coisa a gente aqui. Então, uma forma de conteúdo de uma época, ou uma forma de expressão de uma época, forma como que uma bolha. Se a gente ficar limitado a essas formas de expressão de conteúdo, a gente está dentro de uma bolha. Mesmo que essa bolha seja o planeta inteiro e tenha 200 ou 300 anos de idade só. Né? Mas a gente pensa limitado aos valores atuais, os valores da nossa época. Então, isso é uma bolha. Então, estar submetido às formas é estar dentro de uma bolha. E por isso que a gente tem zonas cegas. A gente não consegue ver se a gente não toma distância. Tá? Então, vocês veem que eu estou fazendo que nem a águia, que eu estou dando uma panorâmica aqui, né? Até para falar do limite e da necessidade da panorâmica. Né? O regime de linguagem, o que ele produz? Assim como o regime de conteúdo, ou de corpo, ou de movimento, produz indivíduos, uma corporeidade e um corpo social, assim como os corpos individuais, o regime de linguagem, o regime de expressão, ele produz tanto valores, ou ideais, ou objetivos, ou finalidades, isso tudo é a mesma coisa, como produz sujeitos e subjetividades. Eu poderia usar aqui uma linguagem de Kant, que é nosso inimigo, mas é um grande pensador. O Kant vai produzir as três grandes críticas à metafísica. O Kant instaura um pensamento crítico. É como se Kant estivesse dizendo, olha, todo pensamento ocidental esteve preso à metafísica até agora. Um modo vulgar, ordinário ou rebaixado de desejar, de julgar e de conhecer. Como se fosse até um modo meio infantil. E o Kant vai inventar um modo superior de desejar, um modo superior de conhecer e um modo superior de julgar. E esses modos, na verdade, em Kant vão ser formas transcendentais. Né? Uma vai designar um sujeito prático, que é o sujeito do desejo, e outra vai designar o sujeito especulativo, que é o sujeito do conhecimento. E essas duas formas vão constituir o que a gente chama de pessoa. A pessoa é feita de um sujeito lógico e de um sujeito prático, de um sujeito desejante e de um sujeito significante. Ambas essas formas suportadas por um corpo eficiente. Então,
o sujeito de conhecimento especulativo, ele tem que se tornar competente. O sujeito de desejo prático, ele tem que se tornar responsável pelas suas paixões, pelos seus afetos. E o indivíduo, que é o corpo, tem que se tornar eficiente. Tá? Isso é uma coisa que vocês não encontram dessa maneira na obra de Deleuze e Guattari. Isso é uma coisa que eu criei, mas é exatamente isso que ocorre. Então, eu vou chamar essas 3 dimensões de ser diligente. O que Deleuze e Guattari vão chamar de maioria. A maioria, eles dizem, é ninguém. A maioria é uma forma vazia. Né? Ela é feita, na verdade, desse indivíduo eficiente, desse sujeito de desejo responsável e desse sujeito de conhecimento competente. Então, a eficiência, a responsabilidade e a competência formam um ser diligente, que eu chamo de preposto de poder. Isso é necessário como peça da máquina social.